Vamos então consagrar esse dia a Deus, né? Entregar nas mãos dele, esse dia de formação, de crescimento na fé e também crescimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O hino que a gente cantou daquela vez, agradecendo a Deus pelo dia, pelo sol, pela luz, pela natureza e principalmente pela presença de Deus. Irmão Sol com irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu de intenso azul, a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, terra que ao pé da segurança de chegar. Minha irmã, canta que está suavemente a respirar. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, aleluia. Nessa manhã vamos então, podemos sentar, recitar o Salmo 8, vamos fazer cantado ele, engrandecendo o Senhor por toda a criação, e aliás é o que a gente também vai falar um pouco hoje, nos números do Catecismo da Igreja. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Desdobrastes no céu vossa glória, com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo,
vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antes da gente passar para os pedidos, quem quiser fazer um louvor, um agradecimento em cima desse salmo, falar um versículo que mais tocou, quiser louvar e agradecer a Deus por esse dia, pode fazer. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. E reunindo também todos os nossos pedidos que vão em nosso coração, rezemos juntos, de pé, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Também pedindo a companhia de nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Muito bem. Bom dia. Já nos cumprimentamos, ali fora, mas um bom dia não faz mal a mais, né? Então, só para esclarecer, parece que na última escola bíblica meio que foi decidido de não ter esse encontro. Mas como ele já vem planejado desde o início do ano, nós vamos manter os encontros da Escola da Fé. Também se vê um pouco menos gente, mas nós vamos manter. Hoje, porque é período de férias já, para alguns. Tá? Escola Bíblica, para quem faz parte, segunda-feira nós vamos ter, e daí nós vamos conversar sobre as outras 2 semanas. Tá bom? Madalena está com visita. Por muitos dias ela vai ter visita e tem também um problema com a mãe para resolver da casa. Então, assim, a gente pediu uma ajuda para desafogar ela. Ela muito prestativa, o trabalho dela, nossa, é maravilhoso, E ela é uma pessoa maravilhosa também. E então a gente pediu ajuda. E graças a Deus, essa ajuda que nós pedimos falou sim. Nós temos a Josi e o Pedro, esposo dela. Quantos anos meses de casado? 5 meses de casado. Ó, são nubentes ainda. São da Paróquia Auxiliadora. Eles participam do curso de bíblico. Toda segunda-feira estão aí, fielmente. E a gente pediu para ajuda para eles, nos ajudar, nos auxiliar. Hoje já apanharam para fazer o café, Mamãe ajudou. Daí tem café, tem chazinho. E também nas segundas-feiras vão estar auxiliando a gente, Queremos já agradecer, dizer obrigado a eles, Uma palminha. Então, a Josi vai ficar até 1h pouco, Depois ela vai cuidar Ela tem uma lojinha, junto com a mãe, então ela vai lá cuidar da lojinha. E o Pedro vem trabalhar, nos ajudar hoje à tarde. Hoje de manhã ele está no serviço. Então, a Escola da Fé, na verdade, eles não estavam participando, mas eles vão vir auxiliar. Tá bom? E estão se preparando para ser ministro, Temos o próximo encontro no primeiro fim de semana de agosto, Dia do Padre, Estaremos aí com a segunda etapa da formação. Nas comunidades de vocês também tem gente que está preparando, Então, gente, um bom encontro para nós, Também, se somos poucos, não vamos desanimar, O estudo é necessário prosseguir, E o professor está assim a 1000 aqui, prontinho para nos abastecer. Tá bom? Um bom dia.
Bem-vinda, Josi. A missão é essa aí. Estamos desde as 7 aí, firme, arrumando tudo. Os convidados são muitos. São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo, né? Já profetizava o Padre Zezinho alguns anos atrás, cantava essa música, porque é assim mesmo, na igreja é assim, né? O convite foi feito para muitos, todos os grupos, todo mundo está sabendo, mas as pessoas não têm tempo mais para se abastecer, né? Porque aqui a ideia nossa é fazer um grande abastecimento, né? Eu também me abasteço, vocês também, né? Um crescimento na fé. E é um trabalho assim que não é né? O pessoal gosta muito assim, faz um final de semana. Só que um final de semana você vê muito pouco, né? O trabalho de enraizamento, de formação, é um trabalho que vai aos poucos. Você não planta semente, no outro dia, 2 dias já está querendo tirar o fruto. Não é assim. A vida cristã e a vida em geral, ela é um processo, né? Então a gente planta a semente, vai regando, aí ela começa, explode a semente, morre a semente, começa a plantinha, aí vai enraizando aos pouquinhos, aí você vai, olha na outra semana, no outro mês, está crescendo ainda, né? E a gente é assim, né? A nossa formação é assim. A ideia é a Bíblia, né? O catecismo, que são os 2 pontos, vamos dizer assim, básicos para a gente colocar a raiz da nossa fé. E depois, a partir daí, a gente, né, pode ver outras formações de outros temas, de outras realidades. Mas se a gente não tem a Bíblia e não tem o catecismo, que foi dado à igreja como um grande presente, né, no Papa São João Paulo II deu à igreja o catecismo, porque a igreja, depois do concílio, ficou meio perdida, né? E aí, a gente segue o que agora? Né? Qual a linha do concílio? E o catecismo acabou? Como é que é? Né? Então, a igreja estava assim, meio perdida, meio desorientada. O pessoal estava... Fica à vontade. O pessoal estava meio perdido. E o Papa João Paulo II, na época, estava percebendo que as ovelhas o rebanho estava um pouco perdido, desorientado. O que a gente segue agora? E aí ele, né, pediu para uma equipe elaborar esse catecismo e foi um enorme presente de Deus, né, para a igreja, que é esse catecismo, porque aqui a gente tem o caminho, a gente tem o norte, a gente tem uma diretriz, né? Tudo que a gente vê na igreja está baseado aqui. Então, todos os documentos, né, a irmã me entregou hoje essa diretriz da ação evangelizadora da igreja no Brasil, que vai nortear os trabalhos pastorais nos próximos, desse ano, a partir já desse ano, até 2023. Então, nos próximos aí, 19, 20, 21, 22, 24, 5 anos, né? A igreja vai seguir, né, os 4 anos, vamos dizer assim, vai seguir essa orientação. Mas isso aqui está no catecismo, vamos dizer assim, né? Que é a igreja em saída. A ideia é a igreja, eu já vi uma parte ali, a igreja nas casas, né? Porque as casas, as pessoas já não estão vindo mais à igreja. Então a igreja tem que ir nas casas, né? E um dos meios que a gente faz um pouco essas gravações, a gente joga lá no canal de formação da diocese, né? Por quê? Para a gente chegar também nas casas, que o povo está em casa, com certeza tem muito católico em casa vendo o WhatsApp nesse momento, né? Vendo vídeo no YouTube, então é um jeito da gente fazer isso aqui que a igreja do Brasil pede, chegar nas casas, porque as casas não vêm mais à igreja, né? Então, a gente, de alguma forma, quer chegar e dar também essa formação. E, falando a gente cantou o Salmo, se vocês entrarem lá no canal, que a gente mudou um pouquinho o nome para facilitar, porque era Escola da Fé, asterisco, curso bíblico, asterisco, liturgia,
Era um nome enorme, né? Agora, mas quem está inscrito não muda nada, mas agora ficou para facilitar. A gente não tem o curso bíblico, então é Bíblia. E o que a gente tem hoje? O catecismo. Então, Biblicat ou Biblicat, né? Porque tem o Cat, tem o Docat, agora tem... E não tem esse nome na internet, assim, no canal. Então, a gente... Porque está colocando 2 pilares aqui, a Bíblia e o catecismo, né? Então, ele está com esse nome Biblicat. Vinculado a esse canal... Eu não sei se você... Mas tem lá... Quando você vê os canais, você vê o canal que está vinculado a esse. Tem um que se chama Liturgia das Horas Cantada. Que eu fiquei muitos anos gravando salmos, né? E eu mandava em alguns grupos, né? De colegas padres, seminaristas e outros religiosos também. E aí teve a ideia também de colocar isso no YouTube para que mais pessoas possam ter acesso, né? Então aí tem um canal chamado Liturgia das Horas Cantadas. Então, não sei se dá para a gente, aproveitando que... Deixa eu ver aqui, catecismo. Então vamos supor que a gente está lá no Biblicat, no YouTube. Deixa eu ver se vai aparecer. Às vezes não aparece aqui rapidinho, não. Tem que entrar alguma coisa aqui para ele achar lá. Ó, é uma história de amor, hein? Vamos ver, ó, Biblicat. Então esse aqui é o canal. Tá Jesus lá. Porque é tudo para ele. E aí, dentro desse canal... tem os vídeos. Então, se você for lá em playlist, a gente já fez a separação, né? Tem essas abinhas aqui, início, vídeo, playlist, canal, não sei o quê. Então, dentro da playlist, se você... Josi, deixa eu ver se dá para se apagar aqui, fica melhor de enxergar, vamos ver. É porque a letra está pequenininha mesmo. Ó, Graça chegou. Graça está aí, né? A graça de Deus já tinha chegado, né? Então tem as playlists, eu não sei, porque assim, eu estou falando isso para facilitar depois se vocês quiserem ver conteúdos. Então, tem o curso bíblico do Novo Testamento. Então, se vocês clicarem nessa playlist, o que é playlist? É uma lista de vídeos. Se vocês clicarem nessa playlist, vocês vão ver só o curso bíblico aqui da segunda-feira, que é o Novo Testamento, que a gente já viu. Já tem lá vídeo de João, Atos e só, por enquanto. E agora Paulo. Então, os vídeos das aulas de segunda-feira eles estão aqui, tá? Aí a gente tem outra playlist, que é outra listinha, chamada Curso Bíblico Antigo Testamento, que é o curso lá de quarta-feira, da Salete, com a Marli, com o pessoal lá do Piracema, e de quem quiser participar. Ali já tem o curso da Tobias, Judite, Esther, né? Já tem lá, já tem os vídeos lá, essa playlist aqui, Curso Bíblico Antigo Testamento. Certo? E tem outra playlist, isso aqui é para facilitar, porque quando a gente joga no YouTube fica tudo meio disperso, né? Então, eu quero saber o Antigo Testamento, vai lá na playlist e já tem tudo. Né? A minha alma está aí. E tem a Escola da Fé numa playlist separada. Quem quiser, por exemplo, saber só sobre o Catecismo da Igreja, então já está tudo lá também. Né? Às vezes a transmissão fica boa, a gravação também, mas aos trancos e barrancos a gente vai alimentando isso lá. Né? Então eu estou falando isso para facilitar depois. E do lado da playlist, isso tem tudo no celular também. Aqui está no computador, mas tem uma coisa chamada canais, que são os canais que estão vinculados a esse. E vinculado a esse tem esse aqui que chama Liturgia das Horas Cantada, que a gente aos poucos, né, à medida que vai tendo um tempinho, as gravações que a gente já fez de alguns salmos da liturgia, como esse aqui não tem, por exemplo, mas tem outros salmos, aí vocês vão também
Quem quiser, tá, gente? Não tem a cifra. Porque na verdade, essa liturgia das horas, ela foi lançado um livro de música das liturgias das horas. Liturgia das horas, música, que são todos os salmos, hinos, tudo ali é musicado. Então, tem a cifra, mas aí tem é um outro livro à parte, né? Que é chamado Liturgia das Horas Música. Então, eu tiro a melodia desse livro, que é um livro oficial, vamos dizer assim, na Igreja do Brasil. Então, fica fácil, porque é muita coisa. É dessa grossura, é bastante volumoso. Então, a ideia tem tudo ali de cifra. Tem o salmo ali, mas não tem ainda a cifra. Seria porque já dá trabalho fazer sem cifra, né? A cifra está ali. Depois, quem sabe, a gente pode também colocar, né? E tem um canal vinculado a esse, que é a Liturgia em Libras, que é um outro projeto nosso também de passar eu não sei se vocês conheciam. O que é a Liturgia em Libras? A gente colocar as leituras, a primeira leitura, o Salmo, e a segunda leitura do domingo também à disposição. Porque a gente tem o canal de Aparecida, que é o portal A12, ele posta toda quarta-feira o Evangelho em Libras. Libras é a língua brasileira de sinais, né? Só que não tinha as outras leituras. E é uma dificuldade sempre dos intérpretes, né? Principalmente o pessoal que está começando. Como é que é sinal? Não sei o quê. Então, e como a gente já tem esse trabalho já há 4 anos, quer dizer, então a gente já passou praticamente por todo o ciclo litúrgico, que é o ABC, né? Então, a gente já estudou. Quer dizer que a gente vai ter que estudar de novo, porque muita coisa a gente vai adaptando e melhorando, né, na hora da interpretação, porque é outra língua. Então, esse canal, a proposta dele qual que é? É postar a primeira leitura, o Salmo, e a segunda leitura do domingo. E a gente tenta fazer isso assim, segunda ou terça-feira, para dar uma semana para a pessoa poder preparar para o próximo domingo. Porque o Evangelho já é postado pelo portal de Aparecida 12. E não tem algumas leituras assim, em outros canais, mas não falta muita leitura ainda, muita sequência, né? Então, esses 3 a gente está, quer dizer, que é a Liturgia em Libras, a Liturgia das Horas Cantadas e o Biblicast, a gente está mais empenhado em fazer eles. Está saindo, vamos dizer assim, aqui da diocese, né? E está ajudando outras pessoas, né? No Nordeste, Mato Grosso do Sul, tem muita gente que tem gostado e apoiado para a gente incentivar. Vai lá que está dando certo, está me ajudando, né? Então, isso a Marli conhece já, né? Já tem um tempo também, ela fez uns cursos aí de Libras e está caminhando, praticando. Mas é isso, tá? E aqui também, aproveitando, tem na playlist, aliás, em vídeo, porque ele não se enquadra em nenhuma playlist. Ó, a dona Dalvina aí, ó. Seja bem-vindo, Lelê. Numa playlist não, porque isso aqui é a parte, né? Eu fiz uma pequena apresentação lá do livro, né? Do meu livro, que na verdade é uma dissertação de mestrado que eu fiz há 16 anos atrás, e o reitor do Seminário de Niterói, há 3 anos atrás, resolveu publicar, porque tinha gente interessada em ler e tal. E aí, beleza. Aí a gente fez uma revisão do texto, só da parte de português, e aí foi publicado. Então está ali à disposição, né? Por isso que eu já postei também, quem quiser o livro, né? Ele assim, é uma dissertação de mestrado, então tem umas partes um pouquinho mais técnicas, que exigem um pouquinho de filosofia, teologia, mas são trechos pequenos. A maioria dá para a gente entender e mergulhar bem no tema do livro, né? Tem uma partezinha que a gente precisa colocar o nome dos filósofos, que foi uma orientação do próprio... Bom dia, Dona Maria, do próprio padre orientador, né? Que ele pediu para a gente colocar lá
nome de um monte de filósofo, e tem uma outra partezinha que são os teólogos modernos, que eles é um pouquinho mais difícil de compreensão. Mas tirando essas 20 ou 30 páginas, o resto a gente consegue compreender bem e acho que vale a pena a gente mergulhar mesmo nesse mistério. Então está ali à disposição, quem quiser, né, só falar com o pessoal ali. E aí a apresentação, quem quiser conhecer, está aqui, só que não está em playlist porque ela não encaixa em nenhuma, que é uma coisa à parte. Mas está no canal lá, quem quiser também acompanhar, que foi feita na quarta-feira agora, né? Então, estamos querendo chegar nas casas, estamos colocando aí, quem está em casa, e aí tem condição de poder acompanhar também esse conteúdo que a gente está vendo aqui. Brilhante? E o sol, como é que está aí? Dona Maria está perto do sol, perto do céu, perto de Deus. Bom. A gente parou no número 249. A ideia, a gente estudar aí uns 40, 50 números, os parágrafos, né, do catecismo, para que a gente possa... São quantos parágrafos que tem o catecismo? Tem um pouquinho, né? O Fred fez até as contas lá e 2.865. Eu pensei que tinha 3.000, até que não tem tanto. Deixa eu acender ali, que o pessoal... Tá bom aí, dona Maria? Melhorou? Fechou, então, com chave de ouro. Ok. Então, a gente vai começar agora o número 249. Certo? 249. Bom dia. A irmã está cantando lá. Que é sobre a formação do dogma trinitário. A gente já tinha falado um pouquinho da Trindade, começado a falar no finalzinho do nosso encontro passado. E agora, como que foi formado o dogma da Trindade? A pergunta é essa, né? A Trindade, a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3 pessoas em um só Deus. Esse dogma, essa fé trinitária, como que ela chegou, como que ela foi formada? Então, agora que o catecismo vai falar sobre isso, né? E ele começa dizendo que a verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde a origem na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Encontra sua expressão na regra da fé batismal, formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Então, essa fé, a fé na Santíssima Trindade, esse dogma da Trindade, ele tem origem onde? Onde que ele nasceu? A cola está ali, ele tá meio amarelado, hein? Ele está meio amarelado aqui, ó. Olha lá, no batismo, né? Ou seja, é no sacramento do batismo, na celebração do batismo, que o dogma da Santíssima Trindade começou a ser, teve sua origem, teve a raiz principalmente por meio do batismo. Não só, mas ele teve mais força por meio do batismo. E ele encontra a sua expressão na regra de fé batismal, que é formulada na pregação, na catequese e na oração da igreja. E normalmente quem é batizado passa por um processo de catequese, né? Principalmente os adultos. Então, ele está muito relacionado ao sacramento do batismo. A catequese batismal, ela passa pela Trindade.
a expressão da fé passa pela Trindade. Tanto é que no próprio ritual tem: creis em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio, né? São 3 creios, né, que passa pelo ritual do batismo, que é o Pai Todo-Poderoso. Depois, creis em Jesus Cristo, seu único Filho? Creio. Creis no Espírito Santo? Creio. Então, essa expressão da fé, essa profissão de fé do batismo, né, ela é formulada em torno da Trindade. Então, Trindade e batismo estão muito unidos. Esse dogma da Trindade, né? Essas formulações, elas já aparecem nos escritos apostólicos, olha lá, como comprova a saudação na liturgia eucarística, que aparece na 2ª carta de Paulo aos Coríntios: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, né, ou o amor do Pai, que a gente também vê em outras versões, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, esteja convosco. Então, essa formulação da Trindade, de referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ela já aparece nos escritos dos apóstolos, né? Nos escritos apostólicos. Tanto é, né, que ela aparece nas cartas de Paulo, né, que é um apóstolo também. Então, ela não veio assim nasceu na Idade Média a Trindade, ou nasceu do Concílio Vaticano II, aí que descobriram. Não, ela vem lá do início, dos apóstolos. E ela foi passando os séculos, né, no decurso dos séculos, a Igreja se preocupou em formular a sua fé trinitária. Primeiro, para aprofundar a própria inteligência da fé, né? Porque a fé, ela vai se enraizando, ela vai ficando mais profunda. À medida que a gente vai conhecendo, a fé vai ficando mais sólida, mais profunda. Mas também, para defender contra os erros que a deformavam. Ou seja, teve pessoas que quiseram desviar o conhecimento, a expressão sobre a Trindade, né? A doutrina sobre a Trindade. E porque houve esses erros, esses desvios, a Igreja precisou defender essa fé. E é o trabalho dos primeiros concílios, o primeiro concílio ajudado pelo trabalho teológico dos padres da Igreja, sustentado pelo sentido da fé do povo cristão. Então, teve quem nesse trabalho? O concílio, os padres da Igreja e o povo cristão, com o que a teologia chama sentido da fé. É tipo uma sensibilidade para saber o que está certo, né, na fé, e o que tem um cheirinho de não, isso aqui não está me cheirando bem. Esse cheirando bem é que tem alguma coisa nessa frase, ou nessa expressão, nessa pregação, que não está de acordo com o que eu sinto da minha fé. Tem hora que a gente ouve, né, alguma coisa que, nossa, mas é estranho essa frase que eu ouvi hoje, dessa pregação dessa pessoa, o que ela falou, isso não está, tem alguma coisa estranha, né? É quando o sentido da fé não está de acordo com aquilo que a gente está ouvindo, porque o povo cristão, que nós, né, temos o Espírito Santo, nós temos uma coisa chamada o senso da fé, o sentido da fé. E é esse sentido, essa sensibilidade para as coisas de Deus, para aquilo que faz parte da nossa fé. Todos nós temos. Então, é quando a gente ouve alguma coisa que, nossa, o que ele falou é bonito, tal, mas tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é. Às vezes a gente não sabe o que é. Mas sabe que ali tem alguma coisa que tem um cheirinho de heresia, tem um cheirinho de alguma coisa que está fora. Por quê? É o sentido da fé do povo cristão. É isso aqui que fala o catecismo, né? Aliás, a gente já falou até sobre isso anteriormente. Então, os primeiros séculos, eles foram importantes para a gente reafirmar a nossa fé, né?
e defender contra aqueles que estavam desviando, né? Tudo bem, gente? Então, Santíssima Trindade tem raiz, origem onde, principalmente? No batismo. Ela já aparece nos escritos apostólicos, né? Como a gente viu a carta de São Paulo. E ela vai se fortalecendo no decorrer dos séculos, principalmente contra os desvios, né? Bom, para a formulação do dogma da Trindade, então a Igreja teve que elaborar uma terminologia própria, né? Porque, gente, falar de Deus é difícil. Não é fácil você falar de Deus, né? Você tem que saber usar as palavras corretas. Como que eu vou falar da Trindade ainda? Então, a Igreja teve que ter uma terminologia própria, ou seja, termos próprios para que a gente não pudesse cair no erro. Palavras que pudessem melhor expressar um mistério, porque a Trindade é um mistério. Como que eu vou falar de um mistério se é um mistério? Sem deixar de ser um mistério. E aí a Igreja, naquele tempo, ela pediu emprestado, né, a filosofia, com a ajuda de noções de origem filosófica, ela pediu emprestado à filosofia algumas palavrinhas, alguns termos, alguns conceitos para ajudar ela a falar de um mistério, né? Ela podia ter pedido a outras ciências, né? Tinha outras ciências na época? Tinha. Por exemplo, a matemática. Só que a Igreja achou que com a matemática não ia dar muito certo falar de um mistério, porque a matemática é muito exata, né? E o mistério, ele precisa de outro tipo de ciência para poder ajudar. Então, a filosofia deu uma ajuda, emprestou alguns termos para a Igreja, para a teologia falar do mistério da Trindade. Que termos são esses? Então, é o que a gente tem lá. Por exemplo, substância. Outro termo que aparece, vamos ler lá? Pessoa, ou também chamado de hipóstase ou pessoa, né? Vocês já ouviram falar de pessoa, né? Mas hipóstase não, né? Mas é a mesma coisa, é porque hipóstase é do grego. E depois a gente tem outro termo que é relação. Beleza? Então, esses termos a Igreja pediu, olha, filosofia, você me empresta umas palavrinhas que eu preciso falar da Trindade e eu preciso da sua ajuda. Aí a filosofia emprestou alguns termos para ajudar a Igreja a falar do mistério da Trindade. Só que, quando a Igreja pegou esses termos, ela não sujeitou a fé a uma sabedoria humana. Ou seja, ela não pegou emprestado com o termo o conceito como era tal e qual. Não. Ela não fez isso. Ela deu um sentido novo, inédito a esses termos, chamados a exprimir também um mistério inefável, transcendendo infinitamente tudo quanto podemos conceber a nível humano. Quer dizer, traduzindo, ela pegou a palavrinha, mas não pegou todo o conceito por trás da palavrinha junto. Ela deu um sentido novo, porque a Igreja não está falando de uma coisa da filosofia meramente humana. A Igreja está falando de um mistério inefável. E para falar de um mistério, a Igreja usou os termos da filosofia, mas deu um sentido novo. Porque não cabia um conceito humano para uma pessoa divina, para um ser divino. Não dá para encaixar, né, um quadrado dentro de um círculo. Um círculo até se encaixa dentro de um quadrado, né? Se tiver um quadradinho, dependendo do círculo, o tamanho do círculo, mas você não encaixa um quadrado dentro de um círculo. Só se for pequenininho, né?
Então, a igreja pegou a palavra, vocês estão entendendo? Que ela pegou a palavra, pegou os termos, mas não pegou o conceito tal e qual existia na filosofia. Ela deu um sentido novo. Ela deu um significado novo. Por quê? Porque aí está falando do mistério. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, tá, mas eu estou ouvindo barulho. Agora o povo joga água aqui. É a faxina, mas... Hoje o arraiar hoje, né? Não, eu só estou preocupado porque parece que eu estou ouvindo negócio de mangueira e daqui a pouco estão jogando água aqui. Já pensou, estão lavando a janela e agora a gente toma outro banho. E tudo, e a gente tudo. Bom, tudo bem, gente? É porque, assim, falar da Trindade, né, seu Antônio? Não é fácil, não. Nosso curso lá foi difícil. A gente tem que ir com calma, respira um pouco, tenta entender. Se tiver dúvida, fala, que a gente vai explicar quantas vezes for preciso. Mas a gente só vai dar o passo seguinte depois de firmar bem o passo anterior, para não cair. Tá ok? Então, vocês entenderam, a gente tem aí a Trindade ligada ao batismo, que começou já dos escritos apostólicos e depois, no decorrer dos séculos, né, ela teve uma firmeza maior, também por causa dos desvios. E a igreja, para poder esclarecer, ela pediu alguns termos da filosofia, mas deu um significado novo, porque é um mistério. A filosofia é um pensamento humano, vamos dizer assim, é ligado à realidade humana. E a igreja pediu esses termos emprestados, mas deu um significado novo, porque ela está falando de algo divino. Brilhante? Vamos agora dar outro passinho. Vamos chegar lá, vamos falar desses termos, de alguns desses termos que a gente vai usar. Segura um pouquinho, Marli, eu sei, é porque a gente, vamos um passo tranquilo, mas vamos chegar lá, boa a sua pergunta. Então vamos lá, vamos com calma agora, vamos ver alguns desses termos. Primeira coisa, deixa eu pôr aqui, tá. A igreja utiliza o termo, olha lá, que termo que é esse? Substância, às vezes também traduzido por essência ou natureza, para designar o ser divino na sua unidade. Então, quando vocês ouvirem falar assim, substância ou essência ou natureza, está falando de Deus na sua unidade. Está falando de Deus na sua unidade. Ou seja, eu não posso falar, por exemplo, que Deus é 3 substâncias. Nem que Deus é 3 essências. Nem que Deus tem 3 naturezas. Porque quando a gente fala desses termos, quem que emprestou para a igreja esses termos? A filosofia, né? Eles têm um significado na filosofia. Na teologia, eles têm um sentido novo. Tem a ver, mas é um sentido novo. Então, quando a gente fala de substância, quando a gente fala de substância, quando a gente fala de natureza e quando a gente fala de essência, a gente está falando, está designando o ser divino na sua unidade. Então, eu nunca, se vocês ouvirem falar, porque Deus tem 3 naturezas, opa, o ouvido já vai doer. Porque aqui, nesses termos, a gente está designando a unidade de Deus, que Deus é um só. Deus é uma essência, Deus é uma natureza, Deus é um ser,
Deus é uma substância. É a substância o que de Deus? Divina. A natureza o que de Deus? Divina. A essência é o que de Deus? Divina. Beleza? Então, esses termos, quando vocês ouvirem falar, opa, está falando que Deus é um só. Nós estamos aqui professando que Deus é um só. E esses termos, né, a gente vai ver em vários documentos, em vários escritos e na própria liturgia, né? A gente fala consubstancial ao Pai, por exemplo, né? A gente professa isso na missa e não sabe o que está falando muitas vezes. Por isso que a gente está aqui, para entender a partir do catecismo o que a igreja entende por substância. Então, quando vocês ouvirem lá, consubstancial ao Pai, quer dizer que ele tem a mesma substância, é a mesma, não é outra. Então, a substância de Jesus é a mesma substância do Pai, que é a mesma substância de quem? E também é a mesma substância do Espírito Santo, que é a mesma essência, que é o mesmo ser, que é a mesma natureza. É o ser dele, a essência dele é Deus. Ele é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ok? Os três é a mesma substância. Brilhante? Agora vamos dar outro passo. Bom, o termo pessoa, chegamos na pessoa da Marli. O termo pessoa ou hipóstase, que é no grego, né? Para designar o quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo na distinção real entre si. Opa, mudou aqui. O que é distinção? É que um é distinto do outro. Um é diferente do outro. O Pai é o Filho? Não. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Cada um é uma pessoa diferente. Um é diferente do outro, um é distinto do outro. Porque uma coisa, né, é uma coisa. Uma pessoa é uma pessoa. Outra pessoa é outra pessoa. E outra pessoa, que é o Espírito Santo, é outra pessoa. Ah, então, peraí. A substância, a natureza é uma só. Sim. A pessoa são... Quantas pessoas tem? 3. Não é 2 também não, nem 4. São 3 pessoas. Diferentes. Por isso que a pessoa, ela fala o quê? Da distinção, a diferença que tem entre elas. Ok? Então, quando vocês ouvirem falar de pessoa, está falando que um é o Pai, o outro é o Filho, o outro é o Espírito Santo. Substância, natureza, essência, uma coisa, pessoa é outra. E tem um outro termo também que a gente vai ver muito, que ele aparece na teologia, nos documentos, que é esse termo aqui, ó. Relação. O que é a relação? A relação é o quê? É o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. E aqui que é show de bola essa parte. Por quê? O que é uma relação? Uma relação, né, é uma ponte, uma união, é um elo entre... Eu não posso ter uma relação sozinho. Eu preciso sempre de outra pessoa. Então, quando a gente ouve pessoa, né, esse termo pessoa, a gente já cai num conceito de relação. Porque se existe pessoa, é porque existe o que entre elas? Uma relação. E a relação, a palavrinha que apareceu, é essa palavrinha aqui, referência. Por que a referência é interessante? Por que a primeira pessoa é chamada de quem mesmo? Pai. Ora, se ele é um pai, por que ele é pai? Porque ele tem o quê? Porque existe um filho.
senão ele não seria chamado de pai. Vocês já pararam para pensar? Deus só é chamado de pai porque existe um filho. Por que a gente chama ela de... É Celisvânia? Acertei. A Celisvânia é mãe. Por que a gente chama ela de mãe? Porque ela tem um filho. Né? A gente não chama a Lúcia, irmã Lúcia Arno, de mãe. Né? Só mãe espiritual. E muitos filhos. Mas, né, ela, segundo a natureza, né, fisicamente, biologicamente, ela não é mãe. Ela é espiritualmente, mas fisicamente ela não é mãe. Quando que a gente começa a chamar uma pessoa de mãe? Você já é mãe, Josi? Não, né? Quando que começa a chamar de mãe? Quando existe um filho ou uma filha. Aí aquela pessoa começa a ser chamado de pai ou de mãe. Fernando tem 2 ou 3, né, Fernando? Hã? 2, né? Eu sei que tem mais de um filho. A Josi está... Deus está planejando. No tempo certo. Se for da vontade de Deus. Então, vocês estão percebendo que Deus... A gente chama Deus Pai por quê? Porque existe um filho. E a gente se chama de filho porque existe também um pai. Então, eu esqueci o nome do seu filho. Davi. É Davi. A gente chama Davi é filho, né? Isso é uma referência. Por quê? Por que a gente chama? Não, Davi é filho. Filho do quê? Da mãe dele, da Celisvânia. Porque existe uma mãe. Existe aí o quê? Uma relação aqui em Deus, de pai, relação de pai e filho. Tá? Aqui é o pai, tá, gente? E aqui é o filho. Existe uma relação... Esse aqui é quem? Esse aqui de cima. É a mãe? Esse é o pai. Esse é o filho. Pai, filho, falta o Espírito Santo, né? Não tem mãe em Deus. Essa relação de mãe, né? Existe a relação de pai e filho, né? O pai porque tem a casa aqui atrás, o filho porque tem aqui uma árvore, a árvore da vida, que é a cruz. Espírito Santo, a montanha, né, que é o local de manifestação, né, onde o Espírito Santo se manifesta já desde o Antigo Testamento, na montanha, né? Então, aqui a gente tem o quê? Uma relação. Se existe um pai é porque tem um filho. Se tem um filho é porque tem um pai. Então, as pessoas, quando a gente fala de pessoas na distinção... É porque que está tudo igual. Boa observação. Por que elas se parecem? Porque parece que tem o mesmo rosto? Porque tem a mesma essência, substância. Tá vendo? Isso aqui é um ícone. É diferente de os quadros que a gente tem hoje, que põe o pai barbudão lá, ancião, né? O filho mais jovem, o Espírito Santo sempre uma pomba, né? Aí a gente não vê muito eles como pessoas. Então a iconografia, ela passa justamente esses conceitos da teologia, do catecismo, da nossa fé. Porque são 3, não são? 1, 2, 3. Mas eles parecem iguais. O que é igual neles? A substância, a essência. Por isso que eles, na iconografia, eles têm o mesmo rosto. Eles aparecem com o mesmo rosto, a mesma feição. Por quê? Porque embora sejam 3 pessoas, eles têm a mesma essência, a mesma substância. E a iconografia, né, os ícones, eles viram um jeito de representar isso. Lógico que aqui é uma representação sempre, né? É uma imagem, mas ela retrata a nossa fé, né? Por isso que eles se parecem, né?
Eles têm o mesmo, mas são pessoas diferentes. O que muda é o fundo, né? Por que muda o fundo? Porque o fundo seria a intervenção deles na história, em que a gente vai ver nos próximos capítulos. Eu quero saber se até aqui está tudo bem. Está tranquilo? Fala, dona Dalvina. Por que então, ela perguntou, eu estou repetindo aqui por causa do microfone, ela perguntou por que em Goiânia a Trindade, ela tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Assim, coroando Nossa Senhora, né? Bom, porque ali não é mais um ícone. Ali já é uma imagem, né? Alguém que representou essa cena. Então, é igual eu falei, é uma imagem artística, vamos dizer assim. Ela não tem assim... Ela é a interpretação do artista. É o que o artista viu, entendeu da Trindade, que o Pai é um ancião, né? O Filho o Filho é fácil porque a gente tem, né, sinais na história, né? Tem um sudário, então é mais fácil representá-lo, porque ele se tornou visível. E tem o Espírito Santo, que é, se não me engano, em forma de pomba, né? E eles estão... Agora eu não sei por que eles estão coroando Nossa Senhora. Bom, ela foi coroada no céu, né? Ela é rainha, né? Mas por que na Trindade... Porque ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Pelo amor de Deus, né? Por favor, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A Nossa Senhora não é Deus, tá? Nossa Senhora não é a quarta pessoa da Trindade. Ela está ali naquela representação do artista. Agora, uma boa pergunta que a gente podia pesquisar, da onde vem a imagem, né, da Trindade. Fala, Claudete. Tá. Eles vão falar um pouquinho sobre isso. Fala, Claudete. Seja louvado e adorado. Algumas pessoas falam Nossa Senhora também, né? Adorada também, é certo? Adorar? Não, adorar não. Adorar é um termo... Adorada não, porque a adoração, ela é louvada, ela é honrada, ela é venerada, mas a gente não pode falar adorar, porque a adoração é só a Deus, né? A gente tem um culto especial a Maria, de honra, de louvor, de muito respeito, amor a ela, mas adorado só a Deus. Esse termo adoração venerar, a gente venera ela, os santos também. Louvar, a gente pode louvar. Como a gente louva, a pessoa fez um gesto, né, bonito, a gente vai lá e vamos louvar, vamos agradecer, vamos honrar, vamos venerar, vamos respeitar, vamos, né, reverenciar, mas nunca adorar. Porque adorar, a gente está nesse mistério aqui. A gente só pode adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só pode adorar a Deus. Só adoramos a Deus, né? Então, por isso, por que você ficava assim? É o sentido da fé. É o sensus fidei, é o sentido da fé. Você, adorar Maria, aí você sentiu uma coisa diferente. Você não sabia o que era. É o que a gente estava falando anteriormente. Para a formulação do dogma, da nossa fé, é importantíssimo, por isso que faz-se uma consulta, antes de proclamar um dogma, por exemplo, faz-se uma consulta ao povo de Deus. O que vocês acham disso aqui? O que vocês sentem quando ouvem essa expressão? E aí o povo de Deus que tem o sentido da fé, fala, olha, eu sinto bem, eu sinto paz, eu sinto que não há nada. Agora, quando adorado Maria, tem alguma coisa que a gente já sente, não, está estranho, peraí. Maria é importantíssima, né? Ela é Santíssima Mãe de Deus, mas ela não é Deus, né? Ela é Santíssima, mas ela não é Deus. Deus é Deus, e só a Deus a gente deve adorar,
né? Isso a gente também vai ver lá no primeiro mandamento, quando a gente chegar na segunda parte. Mas já adiantando, importante isso aí. Bom, aqui a gente tem já, a gente estava falando da formulação do dogma, e aqui a gente tem o dogma da Santíssima Trindade. É ele. Estamos já no olho do furacão aqui, no centro do mistério. Bom, a Trindade, então, gente, ela é una. Ela é uma só. Espera aí, mas não é Trindade? É, mas ela é una. Nós não confessamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. A Trindade consubstancial. Oi? Confessamos, professamos é a mesma coisa. É porque aqui eu peguei parte no site do Vaticano que tem o catecismo, para facilitar. Mas confessar, porque confessar não é o sacramento da confissão nesse caso aqui, não. Confessar é professar, é afirmar, é declarar, é dizer para todos que eu creio no quê? Na Trindade una. Não são 3 deuses, um só Deus em 3 pessoas, certo? As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. Cada uma das 3 pessoas é essa realidade, a substância, a essência ou a natureza divina. Não é que o Pai é um pouquinho de Deus, 33% de Deus é o Pai, 33% de Deus é o Filho, 33% de Deus é o Espírito Santo. Não existe isso. Isso é matemática. E Deus criou a matemática, mas ele não está restrito a esse, né? Ele tem um pouquinho de Deus. Então, quando os 3 são juntos, é a força total, né? A força ali é total. Cada um tem um pouquinho de força. Quando junta, igual os anéis, né? Junta lá os irmãos, né? Super gêmeos ativar. Tinha um que tinha um anel, o outro tinha outro anel. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque o Pai é Deus inteiro ali. Tudo de Deus está ali no Pai. Tudo de Deus, a substância, a essência toda de Deus está completa no Filho e está inteiro no Espírito Santo. Não é que tem 3 partes, né? Tudo está em cada uma das pessoas, né? Diferente de, eu tenho, são 3 irmãos, cada um tem 100 mil reais, aí juntando dá 300 mil. Não, em Deus eles têm tudo, a riqueza toda, a glória toda, a majestade toda, todo o poder está tudo no Pai, tudo no Filho e tudo no Espírito Santo. Isso é importante também. Não tem a partezinha, quando os 3 juntos fica o poder total. Não. Todos têm, a divindade está presente completa em cada uma das pessoas. A união hipostática é a união da pessoa. Aí é quando a gente falar de Jesus, do Filho, que a união hipostática é a união das 2 naturezas em uma pessoa só, que é a natureza divina e humana em Jesus. Mas vamos chegar lá. E a união hipostática tem a ver com essa palavra, hipóstase, porque é a união numa pessoa só. Mas a gente, para não confundir, vamos por parte. Tudo bem, gente? Então, Deus está dividido em porcentagem, cada pessoa tem um pouquinho de Deus? Não, cada pessoa tem tudo, toda a essência de Deus. Muito bem. E essas pessoas divinas, elas são realmente distintas, ou seja, diferentes entre si. Deus é um só, mas não é o quê? Solitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Ou seja, o que ele está falando aqui? Deus é um só, mas ele não está sozinho, não é solitário. Não é que Deus chega lá, não, agora eu vou pôr minha roupa de pai, eu vou me vestir de pai. Tchan, tchan. Gente, agora eu sou o pai, né? Põe um barbão, tal, eu sou o pai agora, né? Ou então,
Não, peraí, agora está chegando o ano 1 lá da era cristã. Peraí que eu vou mudar a roupa e vou descer. Aí o pai vai lá, tira a roupa de pai e coloca a roupa do filho. E aí, vou me encarnar agora, vou descer, vou ser um embriãozinho lá no seio da Virgem Maria, lá dentro. Aí vou crescendo, vou ficar com essa roupagem. Agora, subir aos céus, depois de 40 dias da ressurreição. Não, agora, peraí, deixa eu trocar de roupa agora, que daqui a pouco é Pentecostes. Dá um tempo aí, gente. Espere em Jerusalém que eu já estou descendo. Aí ele colocou lá a roupa de fogo, de línguas de fogo. Aí foi descendo, Pentecostes. Não. Deus não é isso que a gente está falando. Não tem nada a ver com isso. Realmente são 3 pessoas distintas. É isso que o catecismo está falando. Por que está falando isso? Porque já teve gente que pensou isso. Estão lembrados que houve desvios, né? As heresias são desvios na fé. Teve gente que pensou isso, que é só um modo, né? Essa palavra é interessante, modalidades, né? Teve heresia chamada até de modalismo, né? Modalidade do ser divino, como se ele pudesse mudar. Eu sou agora o pai. Espera aí que eu vou mudar agora, eu vou virar o filho. Por quê? Porque é um mistério, é difícil a gente entender. Por isso que a igreja teve ao longo dos séculos que reafirmar bem a sua fé, explicar direitinho, senão a gente ia cair nesses desvios. Tinha gente pensando que Deus o Pai é uma modalidade, o Filho é outra modalidade do mesmo Deus. Não é modalidade, cuidado com essa palavra. Não é um modo, não é modalidade. Não é que ele era o Pai no Antigo Testamento, trocou a roupa, virou o Filho, trocou a roupa, virou o Espírito Santo. Bom, aí a gente tem que usar sempre de imagem, de simbolismo, de representações, né? Por exemplo, o ícone ajuda muito. O ícone ajuda muito, porque às vezes a pessoa... O ícone ajuda a entender. Nossa, prof, é igual você, mas a carinha é igual. Pois é, porque a substância é igual. Então, é um jeito da pessoa, né, entender. Fala, seu Genival. Vamos trazer a voz aqui. Então, quando Deus se fez carne e habitou entre nós, ele também, nesse tempo que ele esteve conosco aqui, ele era Deus, né? Então ele governava o mundo da mesma forma, ou seja, ele aqui entre nós e no céu ao mesmo tempo. Seria mais ou menos isso? Então, ele se encarnou. Então, a pessoa dele esteve entre nós. Ele é homem e ele é Deus, certo? Ele, enquanto esteve entre nós, a pessoa dele esteve junto conosco. Ele totalmente, né? Deus ali totalmente presente. Não é que ele deixou um pedacinho de Deus, vou deixar um pedacinho de mim lá no céu para... Não. A pessoa dele se encarnou, esteve presente. Ele, totalmente Deus e totalmente homem, esteve aqui conosco. Depois, Jesus subiu ao céu. Jesus é uma pessoa. Quem que está, vamos dizer assim, no céu, né? Que a gente fala céu, mas é um lugar de Deus lá. O Pai e o Espírito Santo. Vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe que Deus está presente em todas as coisas. O que a gente vai ver que Deus não é todas as coisas, mas Deus está presente em todas as coisas. Deus é onipresente, quer dizer, ele está presente em tudo. Só que assim, a pessoa de Jesus totalmente estava ali, se encarnou, esteve conosco, pregando, curando, salvando, morrendo na cruz. A pessoa de Jesus não é que ele deixou um pedacinho dele, segura aí o pedacinho que eu estou voltando, Pai. Não. Toda a divindade,
todo o poder, toda a essência estava na pessoa de Jesus. Isso que o catecismo estava falando. Não é que tinha uma parte de Jesus lá no... Não. Né? Tudo. E esse é o mistério da encarnação, que Deus se fez homem. Como que pode Deus? Né? Mas ele não deixou, e é isso que não entra na cabeça de muitas pessoas. Como que Deus mesmo, Deus... Porque tem gente que fala que não é... Não, ele não é Deus, ele está abaixo de Deus. Foi o Pai que é Deus, então já teve essa heresia aí. Não, Deus, esse que é o grande mistério da encarnação. Deus completamente se fez homem. Como? Na pessoa de Jesus. Ele se encarnou, Deus se encarnou, Deus mesmo. Nossa, mas ficou lá 30 anos escondido, cortando madeira, lixando. É Deus mesmo. E isso que é, por isso que Deus é escândalo e loucura, né, para os gregos, as pessoas, Deus, sábios desse mundo, porque não conseguem encaixar como que Deus se fez homem. A sabedoria desse mundo, né, e os ateus, né, a sabedoria desse mundo não consegue entender como que Deus se fez homem. Não, mas não é Deus, aí que vem as heresias, né, como o gnosticismo, por exemplo, que quer encaixar Deus na minha cabeça, na minha forma de pensar, nos meus conceitos, né? E aí acaba, como a gente vai ver, entrando nos erros. A gente vai falar de alguns deles, porque o catecismo vai tratar sobre eles. Beleza, seu Genival? Mas é um grande mistério. É um grande mistério. O Deus Filho é. Aquela historinha de Santo Agostinho que estava pensando, mas a grandeza de Deus, que não, ele tentava entender e não conseguia. De repente, ele passeando na praia, né, viu um menino que ia lá no mar, pegava água e colocava no buraquinho. E a água desaparecia no buraquinho. E ele ia lá no mar e pegava a água e colocava no buraquinho. E assim ia. Daí Santo Agostinho disse, mas o que tu está fazendo aqui? É a mesma coisa. Do jeito como essa água não cabe toda nesse buraquinho, é a mesma coisa você que está tentando colocar Deus na sua cabeça. Mais ou menos assim a história, né? Imagina, pôr um oceano num buraquinho na praia, né? Tem até uma música se não me engano, que ele cantou. Eu tô com o nome de outro cantor, mas não é esse não, é do Ministério Adoração e Vida, que fez confuso estava o meu coração. Como é que é o nome dele? Não. Você está com é o mesmo que eu tô, que é o Dalvi Magalo, é outro. Esse é... Mas depois eu falo. E tem a música, ele contando essa historinha da irmã. Mas como que pode você pôr o oceano num buraquinho? Então, a mesma coisa, você querer entender e colocar a Santíssima Trindade no buraquinho da sua cabeça. Não tem como, né? Você entender tudo, é um mistério. E justamente para a gente poder crer nesse mistério, a gente usa essas palavrinhas da filosofia, tá? Então, as pessoas divinas, elas são relativas umas às outras. Uma vez que não divide a unidade divina, ela não se divide. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referenciam umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai e o Espírito Santo a ambos. Quando falamos destas três pessoas, considerando as relações respectivas, cremos, todavia, numa só natureza ou substância, que é o que a gente estava falando. São três pessoas, então existe o que entre elas? Uma relação, né? O Pai é relacionado ao Filho,
o Filho é relacionado ao Pai e o Espírito Santo a ambos. Aliás, espera aí que eu acho que eu esqueci um detalhezinho esqueci o finalzinho desse slide aqui, ó. Que era o seguinte: as três pessoas, elas são distintas entre si pelas suas relações de origem. Ó, existe uma relação de origem aí na Trindade, nas três pessoas. Que relação de origem é? Que o Pai gera, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede. Afirmação do Quarto Concílio de Latrão. E aqui a gente começou falando que a Trindade é una e vamos terminar falando que a unidade é trina, a unidade divina é trina. Gente, esses termos aqui são muito, muito importantes. Esses termos aqui, ó. O Pai gera. Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque a igreja, durante séculos praticamente, ela estudou uma forma de poder expressar isso. Então, o termo, vamos dizer assim, oficial que a gente tem é que o Pai gera o Filho. O Filho é gerado pelo Pai. Então, a relação do Pai e do Filho, por que o Pai é o Pai e o Filho é o Filho? Porque o Pai gera o Filho e o Filho é gerado pelo Pai. A gente tem que usar esse gerar, é importante esse verbo. Tanto é que no próprio credo, o que a gente fala? Gerado, não criado. E o credo fala isso. Por que ele fala que não foi criado? Porque teve gente que já afirmou que o Filho foi criado pelo Pai. E se ele é criado, ele não é Deus. Se ele não é Deus, ele é igual a gente, e aí a gente cai ali naquele erro. Porque um termo que a gente usa errado cria uma cadeia de outros problemas, e aí a gente cai mesmo na heresia. Por isso que a gente tem que pisar em ovos ao falar da Trindade. A gente tem que ter muito cuidado. O que é geração? Já que ele não é criado, a criação mais ou menos a gente entende. Nascimento também, né? Teve gente até que já experimentou isso. Todos nós nascemos e já presenciamos ou vivenciamos o nascimento de alguém, né? Entre dores. Quem que é mãe aí? Quase 99,9% é mãe, né? Então, vocês experimentaram o que é o nascimento. Quando a gente fala de geração, que o Pai gera e o Filho é gerado, é um conceito diferente. O que é geração para a teologia? É que o Filho vem do Pai, mas essa geração ela é eterna. Não tem um momento que o Filho, agora no dia tal, do ano tal, do milênio tal, aconteceu. Não foi assim que aconteceu. O Filho é eternamente gerado, porque ele é Deus. Por isso que a gente usa essa palavra geração, para não confundir com criação. Porque a criação, ela existe no tempo e no espaço. A geração, ela é eterna. Quer dizer, desde que o Pai é Pai, o Filho é Filho. Os dois, como que, se a gente pudesse dizer, mas eles são eternos, ele não tem início, mas se a gente pudesse colocar os inícios. Quando, vamos dizer, apareceu o Pai, junto, ele já apareceu gerando o Filho dele, o Filho sendo gerado, como se fosse isso. Se a gente pudesse colocar não tem como a gente falar isso, porque eles são eternos, né, que no momento apareceu, mas se ele aparecer, seria mais ou menos isso. Quando apareceu o Pai, ele já apareceu como Pai, já apareceu o Filho dele junto, vamos dizer assim. Ele gerando o Filho sendo gerado. Só que apaguem isso, porque Deus não apareceu assim. Nós aparecemos porque a criação, ela está vinculada ao tempo e ao espaço. A geração não, ela é eterna. Porque em Deus não existe um tempo. Ele que criou o tempo. Então, se ele criou o tempo, ele está além do tempo. Ele que criou o relógio, vamos dizer assim. E ele já existia antes de tudo. Então, por isso que lá na teologia a gente usa esse termo, geração.
O pai gera o filho é gerado, que é a relação do pai e do filho. A relação do Espírito Santo, o Espírito Santo é relacionado a ambos. Mas o Espírito Santo, a gente não fala que é gerado, a gente fala que procede. Até no credo a gente fala isso. A gente não fala o Espírito Santo é gerado pelo pai e filho. Não, porque a geração é de pai e filho. Agora, o Espírito Santo, ele procede do pai e do filho. Vem, né, vamos dizer assim, tentando traduzir, ele vem do pai e do filho. Então, o pai é o pai do filho, e na origem ele gera o filho eternamente, o filho é gerado pelo pai, e o Espírito Santo procede do pai e do filho, no nosso credo. Porque no outro, a gente já viu, no oriental, eles falam que o Espírito Santo procede do pai pelo filho. E nós falamos que o Espírito Santo procede do pai e do filho. Lembra que a gente até escreveu ali e tal? Muito bem. Dito isso, a gente passa para o outro, que é a relação que existe entre eles, né? Quando a gente fala do pai, a gente está fazendo referência ao filho. E quando a gente fala do filho, se ele é filho do pai. E quando a gente fala do Espírito Santo, a gente faz referência a ambos. Por quê? O pai é santo? Sim. O filho é santo? O pai é espírito? O filho também é espírito, embora tenha se encarnado, mas ele, né, é um ser espiritual também. Então, o Espírito Santo, de alguma forma, ele faz referência ao pai e ao filho. Enquanto que o pai faz referência direta ao filho e o filho ao pai, o Espírito Santo faz essa referência ao pai e ao filho. Tá? Então, a gente falar de pessoas, a gente vai... Deixa eu ver se eu apago aqui esse pedacinho. Bem-vindos. Já veio, né? Quem veio, veio. Quem não veio, parece que não veio, né? Ou virá. Tem alguns que estão na missa. Tem alguns que estão na missa dos idosos, né? Que missa é missa, mas é focado na pessoa idosa, né? Deu febre, né? É. Ah, tá. Não, beleza. Ah. Oi? Sim. 10 horas que a gente... Seja bem-vindo, Lelê. Pode pegar o catecismo, se sentar. Então, que pessoas a gente tem, né? Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Brilhante? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O Pai é Pai do Filho e o Filho é Filho do Pai, né? Parece algo óbvio, mas é um mistério. Qual a relação que existe entre os dois? Uma relação de origem de geração, né? O pai gera o filho e o filho é gerado pelo pai. Eu não posso falar que o pai criou o filho, né? É bom até evitar isso aí na catequese também, com certeza. E olha aqui, ó, do pai e do filho procede o Espírito Santo. Deixa eu colocar em outra cor para ficar melhor. Então aqui, nessa relação aqui, ixi, já secou. É bom que quando apaga ela já mistura. Não. Ih, acho que... O que eu pus R, hein? Aqui, ó.
É por causa de R de relação. Mas aqui, ó, seria geração, né? O pai gera o filho é gerado pelo pai. E aqui a gente usa o verbo procede, né? Porque o Espírito Santo procede do pai e procede do filho. Então quando a gente tem as pessoas, a gente tem também as relações entre elas.